Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para lá do ruído e das agendas mediáticas, é a obrigação desta Assembleia da República discutir os problemas que atingem o país e os portugueses. O PCP interpela hoje o Governo sobre a legislação laboral, partindo da dureza das condições de vida de milhares de trabalhadores portugueses, mas com os olhos postos no futuro. Com esta interpelação, pretendemos confrontar o Governo com as consequências da política de direita que, para servir os grandes interesses económicos, impõe hoje a milhares de trabalhadores portugueses duras condições de vida e perspectivas de um futuro ainda mais negro. Queremos confrontar o Governo com as consequências da sua política de ataque aos trabalhadores e aos seus direitos, de generalização da precariedade, de redução de salários e agravamento do desemprego. Mas queremos também confrontar o Governo com as implicações profundamente negativas dos seus planos para o futuro da legislação laboral e anunciaremos hoje mesmo as nossas propostas para uma política alternativa. Esta interpelação faz-se a partir de uma realidade concreta que hoje mesmo teve atualização com a divulgação dos números do INE relativos ao emprego e desemprego no quarto trimestre de 2010. A taxa de desemprego atingiu os 11,1%, desmentindo a propaganda governamental e confirmando que o desemprego continua a crescer, particularmente entre os jovens e também entre os mais qualificados. São mais de 700 mil desempregados, na sua maioria sem subsídio de desemprego, e o número de desempregados com formação superior é hoje o mais elevado desde 2003. O número de trabalhadores precários é hoje em Portugal mais de 1,5 milhão e os salários dos trabalhadores portugueses são dos mais baixos da Europa. Estes números são as provas indesmentíveis de uma política que falha aos trabalhadores para não falhar aos lucros dos grupos económicos e financeiros, mas perante eles o que o Governo se propõe fazer é agravar ainda mais as condições de trabalho. Não satisfeito com a instabilidade social gerada pela estabilidade da sua política, o Governo apresenta agora propostas de revisão da legislação laboral que vão no sentido de embaratecer os despedimentos, tornando-os mais fáceis, permitindo a generalizada redução de salários e acentuando a precariedade como regra no trabalho. O Governo não hesita em carregar sobre quem trabalha e recusa-se a mudar de política. Mas a luta dos trabalhadores há de fazer o que sempre tem feito aos governos que assumem esta postura: derrotá-lo-á. Os trabalhadores portugueses, particularmente as gerações mais jovens, que este Governo quer condenar à condição de gerações sem direitos, hão de mostrar com a sua luta que não é nem pode ser este o caminho. O caminho não é nem pode ser o da precariedade e da exploração. Esse é o caminho do mundo parvo, descrito na conhecida música dos de Olinda, que, caricaturando a realidade, já se transformou no hino das gerações mais jovens que recusam este rumo e esta política. Este mundo parvo da precariedade e da exploração que o Governo pretende impor aos jovens é o mundo contra o qual eles hão de lutar, porque os condena à instabilidade, à incerteza e à desproteção. Jovens operários, artistas, investigadores, jornalistas, professores, técnicos mais ou menos qualificados, todos eles hão de continuar a lutar contra a precariedade, quer ela se manifeste nos contratos de trabalho temporário, mensais ou diários, nos falsos recibos verdes, nas bolsas, nos estágios, nos horários desregulados ou no trabalho em horas extraordinárias e ao fins de semana, pago sem compensação. Essas gerações de jovens, a quem chamam de colaboradores, para que não ganhem sequer consciência de que são trabalhadores com direitos, não prescindem de organizar as suas vidas e de planear o seu futuro. Esses jovens não prescindem de sair de casa dos pais e encontrar o seu próprio espaço para viver. Não prescindem de ter tempo livre e de o aproveitar.
não prescindem de condições mínimas de conforto para as suas vidas ou para criar os seus filhos. Enquanto virem as suas aspirações esbarrar na precariedade laboral, essas gerações de jovens a quem o Governo quer negar a perspectiva de um futuro com autonomia e independência, hão de lutar para que mude o rumo e a política, e nessa luta continuarão a encontrar o PCP ao seu lado. Nos próximos dias, o PCP apresentará nesta Assembleia da República um conjunto de medidas e propostas que visam garantir direitos que não podem ser negados às novas gerações, respondendo às suas aspirações de terem acesso ao emprego com direitos. Apresentaremos propostas no sentido de eliminar a possibilidade de os jovens trabalhadores, só porque o são, estarem obrigatoriamente sujeitos a vínculos precários e também no sentido de impedir que cada vez mais jovens que ocupam postos de trabalho permanentes estejam sujeitos a contratos a prazo, ao trabalho temporário, ao falso recibo verde e às bolsas e estágios. Em relação aos recibos verdes, proporemos para discussão já agendada para o próximo dia 4 de março, duas medidas em concreto. Por um lado, proporemos a criminalização da sua utilização ilegal, considerando crime a utilização deste regime de prestação de serviços na contratação para funções que correspondam a necessidades permanentes das empresas. Por outro lado, proporemos a reconversão dos recibos verdes em contratos efetivos sem obrigatoriedade de intervenção judicial e com a inversão do ónus da prova, convertendo os recibos verdes em contratos de trabalho quando o trabalhador trabalha em prestação de serviços para a mesma entidade durante um período significativo de tempo e passando a fazer recair sobre as entidades patronais o ónus de demonstrar a legalidade do recibo verde. Apresentaremos ainda um Programa Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal, afirmando a necessidade de encarar a eliminação da praga social da precariedade laboral, como aconteceu com o trabalho infantil. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, apresentamos estas propostas convictos de que, perante a ofensiva que o Governo pretende levar por diante contra os trabalhadores, mediante as alterações à legislação laboral que estão em perspectiva, é possível e necessário construir uma alternativa que garanta uma outra política e, obrigatoriamente, outras soluções também em matéria laboral. É possível e necessário construir uma política que responda aos anseios dos jovens e lhes garanta perspectivas de um futuro melhor, em vez do mundo parvo da precariedade e da exploração que o Governo pretende impor. A insensibilidade deste Governo PS perante a cruel realidade social do país já demonstrou que não será por autoconvencimento do Governo que o país mudará de rumo. É preciso, pois, redobrar a luta para que aqueles que hoje são espezinhados e esquecidos pelo Governo e a política direita, num país onde se empobrece a trabalhar, possam ser amanhã os construtores de um país com igualdade e justiça social, onde as condições de trabalho garantam, como a Constituição da República Portuguesa prevê, o respeito pela dignidade de cada homem ou mulher e pelas suas condições de vida. Disse.